E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nós estamos falando sobre geradores de corrente contínua. No vídeo anterior nós falamos a respeito do gerador shunt estação independente. Demos informações sobre a sua construção, o seu funcionamento, os princípios fundamentais. E nesse vídeo nós falaremos a respeito de mais um modelo de gerador de corrente contínua, que é o gerador shunt autoexcitado. Vamos dar informações também sobre esse gerador. É importante você assistir o vídeo até o final. A gente vai apresentar e tem apresentado sempre de uma maneira bem didática e fácil, de fácil entendimento para todos. Mas antes de você continuar assistindo o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, ative as notificações, dê o seu joinha, assistiu o vídeo, gostou, dá um joinha, é importante isso aí pra gente. E também comente, o seu comentário é importante, e compartilhe para que outras pessoas conheçam o conteúdo do canal. Gente, então olha só, nós vamos apresentar esse assunto. Existem outros canais no YouTube que falam a respeito de geradores de corrente contínua. Há muitas informações, o que nós não queremos ser repetitivos, não é? Não quero apresentar a mesma coisa que todo mundo apresenta. O objetivo nosso aqui é dar informações que às vezes não estão com muita clareza em outros canais. É importante que você preste atenção no vídeo, volte e olhe de novo, porque nós vamos dar informações importantes sobre esse tipo de gerador e algumas características que são assim muito pertinentes a respeito desse assunto. Tá bom? Então, olha só, nós não temos aqui um laboratório, né? Nós não temos equipamentos para levantarmos curvas, para fazermos ensaios, mas o que nós temos aqui à mão é a caneta, o quadro, os esboços que nós apresentamos aqui para vocês e o conhecimento. Não é? Então, nós não estamos de forma alguma dissecando o assunto, né? Fazendo com que esse assunto ele seja esgotado, não é? Mas nós queremos dar uma contribuição a mais que às vezes você pode não encontrar em outros lugares, tá certo? Então, olha só, nós temos o gerador shunt autoexcitado e a sua configuração é essa aqui. Ó. Então, é diferente do gerador anterior, da estação independente, porque enquanto o gerador estação independente, o circuito de excitação era separado, era fora, né? No gerador autoexcitado, o circuito de excitação ou o ramo de excitação, ele é alimentado pelo próprio gerador. Então nós temos essa configuração, nós temos aqui a armadura, em paralelo à armadura está esse ramo de excitação ou circuito de excitação e em paralelo nós temos aqui a alimentação da carga. Tá? Então aqui nós temos o reostato de campo, o RF, aqui nós temos a bobina de campo, o BF, aqui nós temos a resistência de armadura. Nós mencionamos que o nosso induzido ou armadura possui uma resistência interna muito pequena, mas existe uma queda de tensão ali. E aqui nós temos então a nossa corrente principal do gerador, que é a corrente de armadura. Para cá vem a corrente de campo, IF, e para cá vem a nossa corrente de carga, IC. Então a gente pode dizer o seguinte, que nesse gerador aqui, a corrente IA é IF mais IC. Então essa aqui é a relação entre as três correntes. Corrente de armadura é a soma da corrente de campo com a corrente de carga. A equação desse gerador, tensão gerada, vai ser a queda interna, RA vezes IA, que eu vou ter uma queda de tensão naquela resistência, mais a tensão VC, que é a tensão que vai sobrar para cá, que é a tensão da carga. Então essa aqui é a equação para esse gerador aqui, ok? Bom, como é que é a construção dele? Nós colocamos aqui dois polos magnéticos. É importante lembrar que eles são eletromagnéticos, porque nós já havíamos mencionado que esses polos, eles
eu tenho a possibilidade de aumentar ou diminuir o meu fluxo magnético aqui dentro. Tá? Então, nós o fazemos através da excitação dessas bobinas aqui. Então, nós temos esse ramo todinho, que é esse ramo que nós apresentamos aqui para vocês, e esse ramo, então, está em paralelo com a armadura. Então, nós podemos colocar aqui, olha, uma ponta da bobina, um terminal da bobina, está ligado aqui na armadura, e o outro terminal da bobina está ligado aqui na armadura também. Então, eu tenho aqui esse ramo em paralelo com a minha armadura. E a armadura, ela alimenta a minha carga. Ela faz isso aqui, ó, a alimentação da carga. Então, o que nós temos aqui é o que nós temos aqui. Ok? Então, como é que funciona? Então, nós temos aqui o reostato de campo e aqui a bobina de campo. Eu separei em duas partes por causa dos dois polos. Né? Bom, como é que funciona? Nós temos a armadura que se movimenta aqui dentro dos polos magnéticos ou eletromagnéticos. Nós mostramos para vocês no último vídeo, eu achei que ficou até um pouco longe, um induzido, tá vendo? É uma armadura de um motorzinho, de um motor universal. Mas a concepção desse induzido ou dessa armadura é exatamente igual ou muito próximo à armadura ou induzido de um gerador de corrente contínua. Nós temos aqui as bobinas, que são encaixadas nessas ranhuras, e as pontas dessas bobinas são todas conectadas aqui nesse anel que tem aqui, que nós chamamos de anel coletor. E em contato com esse anel coletor estão as escovas de carvão. Ok? Então é dessa forma que a gente faz a ligação. Bom, quando essa armadura se movimenta, o induzido se movimenta dentro desse campo magnético, nós temos uma tensão gerada. Esse movimento se dá por uma força externa, nós já mencionamos isso. Pode ser, no caso de uma usina termoelétrica, um motor a diesel acoplado ao eixo do gerador. Pode ser, por exemplo, numa usina hidrelétrica, uma turbina acoplada ao eixo do gerador. Enfim, né? Há uma enormidade de situações. Então nós temos aqui que a tensão gerada, ela depende da constante da máquina, ela é diretamente proporcional então à velocidade com que essa armadura se movimenta, esse N é a velocidade, e depende também do fluxo magnético, é diretamente proporcional ao fluxo magnético. Quanto maior o meu fluxo magnético, maior a minha tensão gerada. Quanto menor o fluxo, menor a tensão. Ok? Então, como é que nós variamos esse fluxo? Aumentando ou diminuindo a resistência de campo, nós aumentamos ou diminuímos a corrente de campo. Como a variação da corrente de campo é diretamente proporcional à variação do fluxo, então se eu aumento a minha corrente de campo, eu aumento o fluxo. Se eu aumentar o fluxo, aumento a tensão gerada. Se eu diminuo a corrente de campo, diminuo o fluxo, diminui a tensão gerada. Ok? Então, a ideia do gerador é exatamente essa aqui. Agora, como é que ele funciona? Qual é a concepção? Né? Qual é o princípio de funcionamento? Bom, a condição principal para que esse gerador ele funcione é que o material dos polos magnéticos tenha um magnetismo residual. É necessário que esses polos magnéticos tenham um mínimo de magnetismo. Bom, fazendo isso, entendendo dessa forma, a gente vai pensar o seguinte: quando esse gerador a armadura começa a se movimentar dentro do campo, então eu tenho velocidade e eu vou ter um fluxo magnético muito pequeno. Que fluxo magnético é esse? É um fluxo magnético devido a esse campo magnético residual. Então a gente vai perceber o seguinte, vamos olhar para a curva, como é que funciona. Quando a minha corrente de campo ainda não existe, eu não tenho corrente aqui, a minha corrente é zero.
nós teremos, com a movimentação da armadura, teremos uma velocidade, eu vou ter um fluxo magnético muito pequeno, devido então ao magnetismo residual do material dos polos. Esse fluxo muito pequeno com velocidade vai me dar uma tensão gerada muito baixa. Nós chamamos ela de tensão gerada devido ao magnetismo residual. É o EGR. É uma tensão bem pequenininha aqui, ó. Nós vamos chamar de EGR. Bom, tendo uma tensão gerada residual bem pequena, essa tensão vai cair sobre esse ramo, sobre o ramo de excitação. Caindo a tensão sobre esse ramo, eu tenho resistência, tenho um circuito fechado, vai surgir quem? IF. Então eu terei uma corrente, uma primeira corrente de excitação, nós vamos chamar essa corrente de IF1. IF1. Bom, se eu tenho uma corrente de excitação, por menor que seja, vai fazer com que o meu fluxo aumente um pouquinho. Ele era residual, agora ele já tem um valor de fluxo. Se esse fluxo aumentar um pouco, quem que aumenta mais um pouco? O EG. Então o IF1, ele aumenta, fazendo com que o meu EG não seja mais o residual, mas seja EG1. Então eu terei agora não o EGR mais, mas o EG1 aqui nos terminais do gerador. Essa tensão EG1 vai cair sobre o próprio circuito de excitação. Se eu terei uma tensão maior aqui, a minha corrente de campo aumenta. Então todas as vezes que a minha corrente de campo aumenta, o meu fluxo magnético aumenta também. E se aumentar o meu fluxo magnético, aumenta a minha tensão gerada de novo. Então, olha só, eu tenho EG1, aumenta a minha corrente de excitação, nós vamos chamar aqui de IF2. O IF2 aumentou o meu fluxo, vai fazer com que eu tenha uma tensão gerada EG2. EG2 cai sobre o ramo, vai me fornecer uma corrente maior. Vai fornecer uma corrente maior. Nós vamos chamar essa corrente de IF3. Essa corrente IF3 vai excitar o meu campo, fazendo com que o meu fluxo aumente mais. Se aumentar mais o meu fluxo, aumenta a minha tensão gerada. Isso aqui vai até um valor de tensão, nós vamos chamar aqui de EGN, que é a tensão nominal do gerador, tensão máxima do gerador. Se nós olharmos aqui, nós temos uma curva da seguinte forma. Isso aqui. Por que a curva vai ficar desse jeito? Porque nesse ponto aqui, nós podemos chamar de ponto de saturação. Esse ponto é o ponto em que o material dos polos magnéticos ele chegou num momento de saturação magnética. Ou seja, por mais que eu mande corrente para excitar o campo magnético não aumenta mais, porque o material magnético chegou no seu limite de excitação, no seu limite de saturação. Então, por esse motivo, o gerador ele para de aumentar a tensão dele, ele chega no limite que nós chamamos de ponto de saturação. Ok? Então, o funcionamento dele é bem interessante, é um efeito cascata, e vocês notem que, na verdade, o pessoal que já conhece a respeito de esterese, isso aqui acompanha praticamente a esterese magnética. Tá? Agora, é importante comentar com vocês aqui também a respeito de uma característica que esse gerador possui. Esse gerador possui uma característica de autoproteção. Como é que funciona? Vamos supor que, por um motivo qualquer, esse gerador aqui entre em curto. Ok? Se esse gerador entrar em curto, então se eu tenho uma máquina e eu fecho um curto numa máquina,
Na maioria das vezes, a gente já pensa aqui, vai queimar, vai danificar, não é? Se eu fecho um curto no motor ou em outro gerador qualquer, vai trazer danos, né, para o equipamento. Mas esse gerador tem as características aqui interessantes. Se fechar um curto aqui, ó, nos terminais da carga, o que acontece? A corrente de armadura, ela vem todinha para cá, olha. E acontece o que com o IF? O IF, ele vai a zero. O IF vai a zero. Então, cai totalmente a corrente aqui no campo e a corrente de armadura vem toda para o curto. Bom, se a corrente de excitação cai para zero, o que vai acontecer com a minha tensão gerada? Tensão gerada vai ser Kn∅. Se a minha corrente de excitação cai para zero, qual é o fluxo que vai ficar aqui? Esse fluxo que vai manter o gerador, mesmo que momentaneamente, no momento do curto, o fluxo cai para o fluxo residual, um fluxo bem pequenininho, aquele mesmo fluxo do início ao. Então, no momento do curto, a minha tensão gerada vai ser uma tensão gerada por conta do magnetismo residual. Ou seja, na hora do curto, a tensão do gerador cai abruptamente para a tensão gerada residual. Então, a corrente de curto-circuito, que deveria ser uma corrente que tendesse a infinito, para esse gerador, a corrente de curto-circuito é dada da seguinte forma. Corrente de curto-circuito vai ser a tensão gerada residual, porque ela cai, dividido por quem? Por onde que essa corrente de curto está passando? A única resistência que ela encontra pela frente é a resistência de armadura, que é bem pequenininha. Então eu tenho uma tensão muito baixa, uma resistência muito baixa, fazendo com que a minha corrente de curto-circuito seja uma corrente baixa, não o suficiente para queimar ou danificar a minha máquina. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.